O que é a igreja? Como eu me relaciono com a igreja? Eu tenho alguma posição positiva em relação à igreja? Eu amo a igreja? Esse é o tema da nossa EBD comentada online de hoje. Eu já volto. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria e muita satisfação que hoje estamos aqui mais uma vez para ministrar a lição de número 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Quando eu falo de Paulo aqui, eu fico pensando o seguinte: o apóstolo Paulo, antes de se converter, o Senhor o converter, ele era o perseguidor da igreja. E agora ele ama a igreja. Ele está lutando pelo avanço do reino de Deus. Só o Senhor Jesus pode transformar alguém desta maneira. Vamos fazer uma oração para iniciar essa aula? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te dar graça por mais uma oportunidade de estar aqui para poder realizar a EBD comentada online. Hoje, lição de número 10, aonde vamos tratar do apóstolo Paulo e o seu amor pela igreja. Senhor, ilumina minha mente para que eu possa ensinar as verdades da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Nós continuamos aí no nosso quarto trimestre, estamos caminhando para o final, lição de número 10 já. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Vamos prosseguir com o nosso texto áureo. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, parte A. Veja que coisa linda! O apóstolo Paulo, antes um perseguidor, agora ele ama a igreja porque ele ama Cristo. O amor de Paulo pela igreja é uma consequência do seu amor por Cristo. Verdade prática, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Pastor Mário Luna, como assim? Eu vou sacrificar meus próprios desejos pelo bem-estar dos outros? Deus abriu mão do seu direito. Ele foi ofendido por causa do pecado que foi cometido por Adão, Eva e passou para toda a raça humana, e mesmo assim ele nos amou. Nós vamos aprender sobre isso. Leitura bíblica em classe está na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, que diz: Paulo e Silvano e Timóteo. Então tem 3 pessoas envolvidas na escrita dessa carta. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro versículo, nós temos uma saudação. 3 pessoas escrevendo para a igreja em Tessalonicenses. E ali ele fala sobre o Pai e o Filho. Ele está ali também falando de graça, que é um dom, e está falando também da paz de Deus. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aqui a palavra graça no versículo 2 não é a mesma do versículo 1. No versículo 2, graça aqui fala de agradecimento, fala de gratidão. E esse versículo 2 está tratando de uma intercessão. Eu e você, por amar a igreja do Senhor, nós devemos interceder pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Número 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quero lembrar que para nós, eleição é algo corporativo. Fomos eleitos em Cristo. Não é uma eleição de indivíduo, é uma eleição da igreja. Todo aquele que fizer parte da igreja é um eleito em Cristo para ter a vida eterna. Número 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos
quais fomos entre vós por amor de vós. Versículo 6. Versículo 5 fala de testemunho, tá? E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Nós temos aí a parte do discipulado, né? Nossos imitadores. Versículo de número 7. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Modelo, testemunho. 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. No versículo 9, nós temos pessoas dando testemunho sobre a vida da igreja em Tessalônica. Pessoas olhando como Deus tinha transformado a vida deles. E no versículo 10, nós temos aí uma palavra falando sobre a volta de Jesus. Conteúdo da lição. No primeiro tópico, vamos falar sobre o amor de Paulo pela igreja. No segundo tópico, o amor e fé na igreja. E no terceiro tópico, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Objetivo geral: compreender o amor pela igreja. Objetivos específicos estão ligados aos tópicos que eu já relatei. Aviso importante aqui para você. Há 2 links aqui na descrição do vídeo aonde você pode baixar. Preste atenção. 2 links aonde você pode baixar aí, ó. Preste atenção. O resumo dessa aula que eu vou usar e o slide em PDF, tá? Está os links na descrição desse vídeo. Então você não esqueça aí que você vai poder baixar esses 2 materiais. Tanto o resumo da aula, como também os slides que eu vou passar aqui durante a aula para a glória de Deus. Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos fazer uma recapitulação. Por quê? Porque a revista, como eu sempre tenho dito, é um todo. Ela é inteira. Então não dá para você ler uma lição e ir em frente e esquecer sobre a questão que veio anteriormente. Para você entender o todo, você tem que ler as partes que vieram antes, tá bom? Então, vamos fazer uma recapitulação. Nas lições passadas estudamos lição 1, o mundo do apóstolo Paulo, o mundo no governo do Império Romano, o mundo na cultura grega e o mundo no judaísmo, no caso de Paulo. Lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Como esse homem perseguia e agora ele ama a igreja. Ele ama Jesus, ele ama a sua igreja. Ele ama Jesus, ele ama a sua igreja. Se você diz que ama Jesus, vai precisar amar a igreja. Não assistiu a aula 1? Volte e assista depois que assistir essa aula. Não assistiu a 2? Faça a mesma coisa. Se alguma aula que eu citar aqui você não tiver assistido, eu te aconselho voltar e assistir para que você possa ter compreensão em nome de Jesus. Aula 3, a conversão de Saulo de Tarso. Na lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Foi o Senhor que chamou Paulo como apóstolo. Lição 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Paulo pregava o evangelho. Ele não pregava o que ele achava, o que ele pensava, ele pregava o que a palavra de Deus diz. Lição 6, Paulo no poder do Espírito. Ele pregava o evangelho no poder de Deus. Lição 7, Paulo plantador de igreja. Conforme ia pregando, vidas iam aceitando Jesus, igrejas iam sendo fundadas. Lição 8, Paulo discipulador de vidas. Tem igrejas agora, tem vidas, precisam ser discipuladas. A primeira coisa, ele prega, depois ele tem que ensinar, então eles têm que ser discipulados. Lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Ele precisa de obreiros para lhe ajudar na missão que Deus chamou ele para realizar. Então, ele vai treinar esses obreiros. Não é uma coisa que ele chega lá e ele pega qualquer pessoa sem ter vocação, ele pega qualquer pessoa que não foi treinada, não, ele precisa treinar para colocar para trabalhar na obra de Deus. E ele direciona essas pessoas, porque senão elas ficam perdidas. E hoje nós vamos falar sobre Paulo e seu amor pela igreja. Então, ele está ali num todo completo, ele planta igrejas, ele discipula vidas, ele vai preparar obreiros, tudo isso, e agora é mostrado o amor de Paulo pela igreja do Senhor. Então vamos dar prosseguimento aqui.
introdução. Na nossa introdução de hoje, tá? Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Então tem duas coisas que marcam essa igreja. Ela ama Jesus e ela ama os irmãos. Ou seja, os irmãos que congregam em Tessalônica, eles se amam e amam a Jesus. Duas coisas. À luz do exemplo dessa igreja e do sofrimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então o que está sendo dito aqui? Que Paulo ele é um exemplo de amar a igreja. A igreja de Tessalônica ama Jesus e ama os irmãos, ou seja, cada um ama o outro, e nós estamos aprendendo essa lição para nos amarmos também dentro da igreja onde congregamos. Mas isso não quer dizer que nós só vamos amar os irmãos da igreja que congregamos. Nós vamos amar todos os irmãos. Nós temos que amar, inclusive, todas as pessoas nesse caso. Mas a ênfase dessa lição de hoje é o amor ao Senhor e o amor à igreja dele nesse caso. E Paulo é um exemplo para nós disso. Então, preste atenção. Vamos falar alguma coisa aqui sobre essa introdução. Todas as vezes que apareceu o texto em vermelho, eu estou trazendo algo que está fora do texto da lição para compreendermos. A palavra igreja no grego é eclésia. O que é igreja? Essa palavra é composta de duas outras palavras, ek e klesis. Ek significa para fora, e klesis chamado. Eclésia significa então um povo chamado para fora do mundo, ou seja, ele vive no mundo, mas não vive de acordo com o sistema do mundo. Esse povo está no mundo, mas não vive segundo os padrões do mundo. Seus padrões estão baseados aonde? Na palavra de Deus. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Se você não estuda a palavra de Deus, você não vai conhecer a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, você vai andar de acordo com o mundo, porque você vai ter contato com as coisas do mundo. Então você tem que ter contato com as coisas de Deus para obedecer a Deus, nesse caso. A palavra igreja não está relacionada ao lugar de culto. Não é aquele lugar onde a gente se reúne. Igreja somos nós, né? Nem se reporta especificamente a essa ou aquela denominação. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Igreja Metodista Wesleyana. Não está falando disso em si. Mas ao povo de Deus espalhado pela face da terra em todas as épocas. Está falando dessa igreja. É claro que nós temos a nossa igreja, chamamos de igreja local, lugar onde congregamos. Mas ali, na verdade, é o templo, né? O lugar onde nós nos reunimos. Mas nós somos o templo vivo, o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Como Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica? Está falando de Tessalonicenses, então vamos entender isso. A estratégia missiológica de Paulo era a seguinte, né? Estratégia missionária. Paulo não era apenas um pregador, era também um sábio estrategista. É importante ressaltar que em todas as suas viagens missionárias, Paulo incluiu a capital em seu trajeto. Ou seja, Tessalônica era a capital da Macedônia. Por onde que Paulo começa? Pela capital. Porque ele sabe que todos vão na capital, então o evangelho começaria a se espalhar aos arredores. Então, ele vai em Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Ele vai em Corinto, que é a capital da Acaia. Ele vai em Éfeso, que é a capital da Ásia. Então, Paulo ele é um estrategista. Ele começa do maior para se espalhar para o menor. É assim que Paulo trabalha. Foi esta a estratégia dele missionária para levar a palavra de Deus. Além disso, Paulo escrevia a cada uma das igrejas nessas capitais, ou seja, suas cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Efésios. Ele escreve tanto para um como para outro. Ele funda, ele leva a palavra de Deus lá naquele lugar e ele também escreve para essas igrejas. Em relação a Tessalônica, depois que foram açoitados e presos na cidade de Filipos, por pregarem o evangelho, eles tinham ido a Filipos, pregaram o evangelho, foram açoitados, eles são soltos e vão para a casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Atos 16, 37 a 40 diz isso. Mesmo com o corpo lanhado pelos açoites, Paulo e Silas se dirigem à sinagoga de Tessalônica e por 3 sábados pregam o evangelho. Atos 17, do 1 ao 3. Então, nem o sofrimento, nem apanhar fazia o apóstolo Paulo perder o foco da missão que ele tinha, que ele recebeu de Deus. Ele entendia que o sofrimento fazia parte do pacote.
Então ele não pode parar, ele não começou a sentir pena de si mesmo. Ah, tá doendo, tá difícil, eu não consigo. Não, Paulo tinha um foco, cumprir a missão que Deus me deu. Deus me deu uma missão, Deus me vocacionou para uma obra, eu vou realizar essa obra. Mas ele realiza essa obra com o quê? Com amor. O amor que ele sente por Deus faz ele fazer a obra de Deus e levar o evangelho para que vidas sejam salvas. Então o amor que Deus tem pela humanidade, Paulo sente esse amor no seu coração e ele quer levar a palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas. Porque ele sabe que fazendo isso, ele está sendo um instrumento de Deus, ele está agradando ao Senhor, e ao agradar o Senhor, ele está cumprindo sua missão. Então isso é muito lindo. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós queremos agradá-lo. E se a vontade de Deus é salvar a humanidade, nós vamos participar desse projeto, desse propósito. Com isso, muitos judeus se encheram de ódio, porque Paulo vai lá pregar em Tessalônica, tá? E queriam prendê-los e puni-los. Vocês estão pregando o evangelho? A gente não aceita isso não, né? Jesus crucificado que morreu para nos salvar, nós não queremos saber disso não. Então eles queriam prender o apóstolo Paulo e Silas e puni-los. Olha que eles já tinham apanhado, sido presos lá na cidade de Filipos. Agora eles estão quase sendo presos de novo. Mas outras pessoas receberam e aceitaram a pregação do evangelho, e foi assim que foi formada a igreja de Tessalônica. Debaixo de quê? Sofrimento. Os judeus que rejeitaram a pregação continuavam querendo puni-los, e por isso Paulo e Silas foram tirados da cidade à noite para a cidade de Bereia. Quem é que disse que você às vezes não precisa sair estrategicamente? Mas tem gente que acha que não, Deus vai me livrar, eu vou ficar aqui, eu vou fazer, vou acontecer, porque Deus é comigo. Ei, tem hora que você tem que sair estrategicamente. Paulo teve que sair com Silas. Se eles não saem, eles são presos de novo. Aquela prisão não estava na agenda de Deus, então eles iam ficar impedidos de realizar a obra de Deus. Quando um acontecimento, um sofrimento está na agenda de Deus, nós vamos passar e ele vai nos dar graça. Estava na agenda de Deus permitir Sadraque, Misael, Azarias e Ananias passar pela fornalha de fogo ardente. Estava na agenda de Deus permitir Daniel passar pela cova dos leões, e Deus deu livramento. Também Deus permitiu pessoas morrerem por causa do evangelho. Estava dentro da agenda de Deus, Deus sabia que aquilo ia acontecer. Quando Deus quer livrar, Deus livra. Quando Deus quer permitir passar, vamos passar. Quando é hora de encerrar a carreira, vamos encerrar a carreira, não tem jeito. Só que agora não era a hora de ser preso. Os bereanos tiveram outro comportamento. Atos 17:11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Veja, aqueles homens que rejeitaram. Porque depois nasce uma igreja que realmente é elogiada. A igreja em Tessalônica é elogiada, porque de bom grado receberam a palavra. E o que eles faziam? Examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Jesus morreu para salvar o homem do seu pecado, perdoar os homens do seu pecado. Vamos ver se está aqui escrito isso. Viria o Messias. Vamos ver se está escrito isso. Então eles conferiam, eles observavam. A igreja em Tessalônica foi formada em meio à perseguição, e Paulo teve que sair da cidade por causa disso. Mais tarde ele escreveu à igreja encorajando aqueles cristãos a não desanimar por conta das aflições, mas a permanecer firmes na fé. Por quê? Porque assim como Paulo começou a ser perseguido, aqueles irmãos que começaram a pregar a palavra de Deus começaram a ser perseguidos também. E é isso que acontece. O evangelho acabava trazendo um sofrimento. Nós estamos tão acostumados a morar num país onde não há uma perseguição desse nível que nós achamos estranho. Nós não entendemos que, por fazer a vontade de Deus, podemos ser perseguidos. Eles foram perseguidos. Eles sofreram. Eles tiveram ali que sair daquele lugar por causa do evangelho, naquele momento. Mas a igreja nasceu. E a igreja cresce, nós vamos aprender sobre isso ainda nessa lição de hoje. A igreja cresce, a igreja avança para a glória de Deus. Então vamos lá. Tópico 1. O amor de Paulo pela igreja. Aqui nós vamos tratar sobre, o amor de Paulo sobre a igreja. Nós vamos tratar de 3 subtópicos aqui
nesse tópico 1, que vai falar primeiro, tá? Paulo e o seu amor pela igreja. O amor como de um pai para um filho, tá? Primeiro. Depois, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. E depois, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então, tópico 1, vamos lá. Subtópico 1. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Versículo 1, 2 e 3, Paulo fala desse amor. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Gentílico porque eles não eram judeus. Paulo foi para cidades onde não era o povo judeu em si. Ele pregava para judeus também, mas ele estava em local onde a maior parte não era judeu. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Então nós estamos falando do amor de Paulo comparado ao amor de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Vou explicar esse tópico aqui, tá? Tá em vermelho a explicação. Tudo que eu estou falando aqui, preste atenção, tudo que eu estou mostrando no slide está no link na descrição desse vídeo para você baixar o slide e baixar o resumo. Na verdade, o resumo é o próprio slide também, só que o slide está no modelo de você poder passar na tela, né, no projetor. E o resumo a nível de imprimir, mas está completo, né? É a mesma coisa. A palavra instrutores aqui é paidagogos. Paidagogos, desculpe. É o escravo que tinha a responsabilidade de cuidar de uma criança e conduzi-la à escola. Então, instrutores era alguém que cuidava da criança e levava ela para a escola. Ele não era o professor, mas aquele que levava o filho à escola e o deixava aos pés do mestre. E Paulo diz, vocês podem até ter muitos que levam instrução até vocês, ou levam vocês à instrução, porém vocês só têm um pai. Paulo mostrou uma afeição especial por estes crentes. Ele era o seu pai espiritual. Em uma tentativa de unir a igreja, Paulo apelou para o seu relacionamento com eles. Por pai, Paulo queria dizer que ele foi o fundador da igreja, né? Às vezes alguém pergunta, cadê as igrejas que Paulo fundou? Aonde ele passou nas suas viagens missionárias, estava fundando igrejas. Entre elas está aí essa igreja também. Porque ele havia originalmente pregado as boas novas a eles. Ainda que vieram outros homens depois, pregaram para outras pessoas, o início do evangelho começou com a pregação de Paulo. Então Paulo é o fundador, ele é o plantador da igreja de Corinto. Eles não são seus filhos amados apenas no sentido figurado, mas no sentido bem real, pois somente eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Agora fica claro que evangelizar é algo essencialmente diferente de ensinar. Por quê? Ensinar diz respeito à conduta dos que creem, como veremos em 1 Tessalonicenses 4,17. Então, ensinar tem a ver com a questão de mostrar como deve se conduzir agora. Como é a conduta? Evangelizar é o início, é diferente. Preste atenção aqui. Cada um Deus chama para algo. Tem gente que vai trabalhar mais no ensino. Tem gente que vai trabalhar mais na evangelização. O primeiro contato com aquela vida que não tem Cristo. Evangelizar, porém, leva a um processo de vida que só pode ser descrito com as metáforas de gerar e do nascer. Aqui concede-se às pessoas uma nova existência pelo Evangelho. Por isso forma-se um vínculo singular e indestrutível entre aquele que teve o privilégio de gerar pessoas em Cristo Jesus por meio do Evangelho e as pessoas que chegaram à fé através dele. Então ensinar tem a ver com conduta. Evangelizar tem a ver com levar uma palavra que vai trazer uma pessoa que estava morta espiritualmente para a vida. Paulo era um homem que trabalhava muito mais também na evangelização. Então ele levava o evangelho para pessoas que nunca tinham tido contato, que estavam mortas espiritual. Mas Paulo fazia as duas coisas. Ele tanto evangelizava como ele ensinava. Existe a paternidade espiritual que é tão irrevogável quanto a natural. Não é possível anular de fato que sou pai dessa criança ou que sou filho daquele pai. Nem sequer quando os filhos se tornam adultos e entram na maioridade. Pelo fato de Paulo ter iniciado a igreja, podiam confiar que ele tivesse os melhores interesses no coração,
como também a autoridade para adverti-los quanto aos seus caminhos pecaminosos. Se Paulo pregou o evangelho para eles, por que Paulo não poderia ensinar para eles o caminho? Por que Paulo não poderia exortá-los? E era por isso que Paulo era tão firme nas suas palavras, porque ele havia evangelizado e agora ele também está ensinando. As palavras severas de Paulo eram motivadas pelo amor, como o amor que um bom pai tem pelos seus filhos. Veja 1 Tessalonicenses 2,11. O pai, que é pai, ele corrige o filho que ama. Porque se o filho está sem correção, então ele é um bastardo, ele não é filho. Como a igreja podia confiar nele, os seus membros também podiam imitá-lo, de modo que ele explicou com ousadia que eles podiam seguir o seu exemplo. E ele fala isso para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele tinha confiança da igreja, por quê? Porque ele evangelizou a igreja, ele ensinou a igreja, e através disso ele tinha a condição de mostrar para eles como deveriam se conduzir. Eles confiavam em Paulo, e Paulo chama eles para uma responsabilidade. Me imitem, pois eu sou imitador de Jesus. Tópico 1 ainda, subtópico 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Então, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Preste atenção. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra. Eles recebem a palavra. Aqui está falando daqueles que receberam, porque teve aqueles que rejeitaram. Mas os que receberam, Paulo está falando, elogiando eles, tá? Receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então, eles recebem e eles praticam. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério. Paulo evangelizou, Paulo ensinou e eles estão crescendo. Os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos, eles eram idólatras, e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Leiamos 1 Tessalonicenses 1, 5 a 10. Eu vou ler na revista. Diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também, deixa eu ler aqui com a tela maior para vocês, mas também em poder e no Espírito, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então Paulo fala que o evangelho não foi só palavras, foi poder. Poder, tá? Versículo 6. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Paulo está mostrando que a igreja recebeu a palavra durante muita perseguição, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e de Acaia. Dois lugares, né? Duas regiões grandes, predominantes. Porque Macedônia, Tessalônica era a cidade principal. Acaia, Coríntios, era a cidade principal. De maneira... Tá, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo está ali falando, olha, está havendo tanto fruto na vida de vocês, tanto há uma transformação verdadeira, que as pessoas estão comentando. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Vamos voltar aqui. O Evangelho concede às pessoas uma nova existência. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Não é exagero dizer que nós estamos vivendo, aqueles que são cristãos, num cemitério espiritual. Por quê? Porque as pessoas sem Cristo estão mortas, espiritualmente falando. Então nós estávamos mortos, mas nós recebemos uma nova vida. E Paulo, por causa do amor dele pelo Senhor Jesus, ele quer levar a palavra de Deus para vidas, para que elas recebam vida também, recebam uma nova vida. Obviamente é preciso que para isso o evangelho venha às pessoas,
não somente na palavra, mas também em poder e no Espírito Santo. Porque palavras não convencem o coração do ser humano. É por isso que quando você prega a palavra, você tem que pregar a palavra. Porque o Espírito Santo vai convencer as pessoas através da pregação da palavra. Eu não posso abrir a Bíblia, ler um texto e começar... Uso aquele texto ali para ler. Mas aí começa a falar um monte de coisa que eu acho, que eu penso, e que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está dizendo e com o que aquele texto que eu li está dizendo. Ah, pastor, mas eu citei várias coisas que estão na Bíblia, mas não é a verdade daquele texto. Como é que a pessoa vai compreender através daquele texto que foi o que você mandou ler? A pessoa vai para casa pensando naquele texto, não em outro texto. É claro que você pode citar outras passagens, mas você tem que se concentrar na passagem que você leu e partir da passagem que você leu para outros lugares para trazer uma clareza, não para trazer confusão. Porque no final das contas tem gente que vai para casa dizendo o seguinte: eu não entendi nada que o pregador, o pastor Mário Luna, estava pregando. Eu não entendi nada do que ele estava falando. Por quê? Porque não houve coerência. Porque não seguiu uma linha de raciocínio. Falou coisas soltas, picadas. E aí a coisa complica, porque na hora que vem o problema, a luta, como é que você vai usar a palavra se você não entendeu a palavra? E como é que o Espírito Santo vai convencer corações se não foi pregada a palavra? Então, é preciso pregar a palavra e através do poder e no Espírito Santo. O gerar acontece por intermédio do Evangelho, mas em Cristo Jesus, ou seja, de tal modo que nesse ato Jesus é quem de fato age e atua, quem pela autoridade de sua cruz e de sua ressurreição arranca as pessoas de uma vida perdida, transformando-as em filhas de Deus. É através do que Jesus fez na cruz que nós somos trazidos para a presença de Deus quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador. A igreja de Tessalônica recebeu não apenas as boas novas do Evangelho, mas também uma nova vida em Cristo. Eles recebem a palavra e eles recebem transformação de vida. Ela abraçou não apenas a informação, mas também transformação. Ela recebeu a palavra em meio à perseguição, mas recebeu com fé e isso gerou crescimento. Estava sendo perseguida? Eles estavam se levantando contra eles por causa da palavra? Estava. Mas houve crescimento. A igreja recebeu a pregação da palavra e não filosofias, achismo. Paulo visava a salvação de almas e não aplausos ou lucro. A pior coisa que tem é eu começar a pregar a palavra pela motivação errada. E aí eu quero começar a pregar a palavra porque eu vou ser visto, porque o meu nome vai para o cartaz, a minha foto vai para o cartaz, a minha foto vai para o banner. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, da foto de alguém aparecer lá, de ter o nome da pessoa lá, mas eu estou dizendo que essa não pode ser minha motivação. Isso pode ser até uma consequência por causa do evento que vai ter, eles querem colocar quem vai pregar, mas nunca a minha motivação. Porque se isso se transformar na minha motivação, eu vou me tornar vaidoso com aquilo. Aquilo vai me tornar uma pessoa soberba. Ou então a minha motivação ser ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que uma pessoa não possa ser abençoada com uma oferta, que a igreja não possa abençoar a vida daquela pessoa, porque ela está ali dedicada a levar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja não possa fazer isso. A igreja pode fazer isso, mas eu não posso ir lá por causa do dinheiro. Eu não posso pregar o evangelho por causa do dinheiro que eu estou pensando em receber. Eu preciso ir por causa do amor que eu tenho por Jesus e sabendo que Deus tem amor pelas vidas e que essas vidas são objeto do amor de Deus, então eu também as amo. É por isso que eu preciso ir. Porque quando a sua motivação é o amor a Deus, você não se importa com o número de pessoas. Você não se importa com o tamanho daquele lugar. Você vai tendo recurso para ir, você vai para a glória de Deus. Não tem nada de errado em a igreja pagar o seu transporte de ida e vinda. Você não tem o recurso, qual é o problema? Mas você não pode ir visando posição, visando dinheiro, porque isso vai acabar com o seu ministério. Ouça esse conselho. Isso acaba com o seu, acaba com o meu, acaba com o de qualquer pessoa. Sabemos que o obreiro é digno do seu salário, aquela pessoa que está ali é dedicada à obra de Deus, mas ele não pode fazer em momento nenhum, nem aqueles que trabalham em tempo integral e a igreja remunera aquele obreiro, ele não pode deixar com que o seu coração se volte para o seguinte: eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não. A gente faz por amor
e o salário, o valor, né? A ajuda que recebemos é apenas uma consequência, mas nunca pode ser o motivo de fazermos a obra de Deus. A igreja, como diz, em muitas igrejas o lema é adotar o que dá certo, pragmatismo, e não o que é certo. Então o que a igreja faz? O que funciona para a igreja crescer? Então vamos fazer isso, não é o que é certo, é o que dá certo. A preocupação é conseguir cultos cheios e não transformação de almas. Porque culto após culto a igreja está cheia. Culto após culto a igreja está cheia. Aí você vai lá um mês, você vai no segundo mês, você vê terceiro mês, quarto mês, quinto mês, e não há transformação de vidas. As vidas não estão... Ah, mas aceitou Jesus. Mas não tem transformação, continua tudo do mesmo jeito. Crentes com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 8 anos, 10 anos. Não há transformação. Por quê? Porque não tem dedicação a ensinar a palavra para esse povo. Evangelizar foi feito no início, mas cadê o ensino? Um ensino consistente, um ensino sistemático, um ensino bíblico. Com isso, cada vez mais aparecem novidades no meio evangélico, que atende aos anseios das pessoas que buscam coisas ao invés de buscar a Deus. E aí eles vão inventando, e eles têm que ser muito criativos. Cada hora aparece uma coisa diferente. O simples fato de dedicarmos prioridade em alcançar coisas ao invés de buscar relacionamento com Deus denuncia a intenção do nosso coração de irmos para o templo. Então, quando você buscar o que Deus pode te dar, ao invés de buscar quem Deus é, já se vê a sua motivação. Você mesmo vê a sua motivação. E aí, aproveitado por essa motivação de querer buscar na ânsia das bênçãos de Deus, é inventado um monte de novidade. É inventado um monte de novidade. Eu vi um vídeo uma vez que alguém pegou uma Bíblia e derramar azeite em cima da Bíblia e encharcar a Bíblia de azeite. E a minha pergunta é, para que fazer aquilo? Qual é o propósito daquilo? Aquilo é uma heresia. Aquilo é uma coisa totalmente sem sentido. Para que jogar azeite na palavra? A palavra de Deus é inspirada. Não há nada para se acrescentar na Bíblia. Mas é o quê? É modismo. Vamos fazer porque o povo vai gostar, eles vão achar legal. Aí vai lá e faz. E o povo fica olhando aquilo. E aí fica olhando aquilo. Eu pergunto a você, o que isso edifica? O que isso traz crescimento? Em vez de pegar a Bíblia, abrir e ensinar o povo a palavra, está colocando, encharcando a Bíblia de azeite. E aí, não tem como permanecer num lugar desse, de forma nenhuma. Aonde se faz isso, não tem como. Porque isso está indo totalmente contra aquilo que o Evangelho ensina. Totalmente contra. Então nós temos que ter muito cuidado. Tá? É bom notarmos que a igreja de Tessalônica não ficou escandalizada nem decepcionada. É bom notarmos, tá? Desculpe aqui. Decepcionada com Deus por causa das tribulações. Eles não ficaram decepcionados por causa da tribulação. Ela não perdeu a alegria devido às perseguições. Atualmente há muitos que pregam um evangelho fantasioso, prometendo às pessoas um evangelho sem cruz, sem dor, sem renúncia, sem sofrimento. O poder do evangelho está não apenas em nos livrar das tribulações. Deus pode nos livrar, como livrou Paulo e Silas de serem presos de novo? Pode. Mas Deus pode nos livrar dentro das tribulações. Eu vou falar novamente. A vitória do cristão não está naquilo que ele vai conquistando materialmente. A vitória do cristão está em ele passar por tudo que ele passa e permanecer de pé. Porque o propósito de Deus para a nossa vida não está aqui. O propósito de Deus para a nossa vida está na eternidade, vida eterna. Então eu não estou dizendo que você não possa conquistar coisas materiais. Mas eu estou dizendo que se você baseia a sua vida de vitória em conquistas materiais, você está baseando a sua vida de vitória em coisas que vão ficar aqui. Então a vida de vitória não pode se basear em coisas desta terra. A vida de vitória se baseia em conquistar a herança de Jesus, que tomar posse, porque a conquista quem conquistou foi Jesus, mas tomar posse daquilo que Jesus preparou para nós. Isso é uma vida de vitória. Não desanimou, não regrediu, não parou, com toda a luta, com toda a dificuldade, vamos em nome de Jesus. É isso que a igreja de Tessalônica nos ensina.
ela não ficou magoada com Deus, aborrecida com Deus, chateada com Deus. Os imitadores tornam-se exemplos, pois quem não é imitador não pode se tornar exemplo. Como é que você ensina para as pessoas coisas que você não faz? Sabe quem fazia isso na Bíblia? Os fariseus. Eles eram mestres de ensinar as pessoas aquilo que eles não faziam. A igreja não apenas seguiu o exemplo de Cristo e dos missionários, Paulo e Silas, ou dos que estavam com eles, mas também tornou-se exemplo para os demais crentes. Você já pensou isso? Você é um exemplo, começa a pregar, começa a ensinar, e aí daqui a pouco tem pessoas que passam a ser exemplo, porque através de você, ele te viu como um exemplo, como um modelo, né? Como um exemplo, melhor dizendo, que o modelo é Cristo, e agora eles também são exemplo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, isso é muito lindo. 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Igreja local. Esse é o lugar que Deus nos plantou. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e, assim, sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Vamos explicar isso aqui rapidamente. Como será tratado mais detalhadamente sobre o amor nos tópicos a seguir, podemos aqui enfatizar que a vida da igreja local deve ser dirigida, guiada e orientada pelo amor. Vai se falar muito sobre isso ainda nessa lição. Paulo amava a igreja do Senhor. Já aprendemos que o evangelho traz transformação de vida. Somos alinhados através da santificação a viver para obedecer a Deus. Tá? Então a santificação nos traz uma vida de obediência. Se guardardes os meus mandamentos, João 15:10, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Isso quer dizer o quê? Se eu guardo a palavra de Deus no sentido de praticar, eu amo a Deus. Se eu não guardo a palavra de Deus no sentido de praticar, então eu não amo a Deus. É o que o texto está dizendo. Tá? Ficando muito claro. João 14:15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Tem gente que diz assim, eu amo a Deus, mas não obedece a palavra dele. Como é que você ama? Não ama. A Bíblia diz que você não ama. A Bíblia diz que eu não amo. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não amo a Deus. Porque se eu amasse a Deus, eu guardaria a sua palavra. Eu obedeceria a sua palavra. Eu viveria para praticar a palavra do Senhor. O amor é a marca do discípulo de Jesus. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí, segunda questão. Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo os meus irmãos? Eu não amo meus irmãos. Aí olha o que vai dizer aqui, ó. 1 João 4:20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Que isso, pastor? Tá isso na Bíblia? Tá. Pastor, eu não sabia disso. Sabe o que você não sabia? Porque a maioria dos pregadores não querem pregar o Novo Testamento, principalmente nas cartas. Eles não querem pregar. Eu não sou contra ninguém pregar o Antigo Testamento, desde que pregue o Antigo Testamento com uma aplicação mostrando que Cristo é a solução do problema. Mas muitas das vezes a gente prega o Antigo Testamento e dá glória para Davi, dá glória para Moisés, dá glória para José, dá glória para Josué, dá glória para todo mundo, menos para Jesus. Nem se fala de Jesus em muitas pregações. Por que tem muita coisa que a gente não sabe da conduta da igreja? Porque não se prega o Novo Testamento nas cartas. Não se prega os evangelhos na parte que Jesus está ensinando conduta. Mostrando quem nasceu de novo precisa se adequar à conduta do reino. Não é pregar lição de moral, porque lição de moral até um não cristão em determinados momentos pode dar. Porque se ele não fumar, se ele não beber, se ele é uma pessoa que não é tendente a ficar falando mentira, ele pode falar pra você, larga a mentira. Ele não vive na mentira. Ele não é aquela pessoa que vive tratando e não cumpre. Tem crentes que tratam e não cumpre. Ele não é, então ele pode te dar lição de moral. Pregar a palavra não é dar lição de moral pra ninguém. É mostrar como deve ser a conduta e mostrar o seguinte. Mas você também só consegue ter essa conduta por causa do que Jesus fez e através da ação do Espírito Santo que nos ajuda. Então nós somos dependentes de Deus. E se alguém não o faz, é porque não busca ajuda em Deus. Que se buscasse, faria. Então, tá dizendo que é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Que coisa, irmãos. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Não é uma condição, não é uma opção.
É mandamento. Quem ama a Deus precisa amar o seu próximo. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Tem crente que tem um absurdo de dizer que o santo dele não vai com o santo do irmão. Que isso, irmão? Que é isso? Que palavra é? Que jargão é esse? Que frase é essa? Mas eu não gosto dele. Se você não gosta é porque não tem, você realmente não tem transformação. Porque quem tem transformação tem que amar até seu inimigo. Eu não estou dizendo que você vai viver na casa da pessoa que não gosta de você, mas você tem que ter um coração amoroso. É bíblico, tá aqui. O que a gente faz com essa parte da Bíblia? Mas eles não pregam sobre isso. Eles não pregam. Dever de casa. Leia a primeira epístola de João todo dia. Só tem 5 capítulos. Leia durante uma semana. Segunda-feira, os 5 capítulos. Terça-feira, os 5 capítulos. Quarta-feira, os 5 capítulos. Quinta-feira, os 5 capítulos. Sexta-feira, os 5 capítulos. Sábado, os 5 capítulos. Domingo, os 5 capítulos. E você vai falar assim, meu Deus, quanta coisa tem aqui que eu não sabia e que eu preciso passar a orar a Deus e pedir a Deus, me ajuda a cumprir a tua palavra. Faça isso. Eu já fiz. Precisamos lembrar do seguinte, a igreja é o local onde congregamos. Primeiro ponto. É lá que nós nos reunimos, crente com crente, igreja local. Segundo, a igreja é o local onde devemos ter comunhão com os irmãos. É lá que nos edificamos. Se você não gosta do irmão, como é que você vai ser edificado por ele, ele por você? Agora imagine se essa mão aqui não gostasse dessa aqui. Como é que a gente vai fazer um trabalho junto, as duas juntas? Vai ter hora que elas vão ter que trabalhar juntas. Como é que vai fazer? E se um pé não gostasse do outro pé? E se uma perna não gostasse da outra perna? Como é que ia ser? Uma perna quer ir para um lado, outra perna quer ir para o outro. Eu não gosto dela. Corpo não anda dividido. Corpo é uma unidade. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós temos uma unidade. A igreja é o local onde prestamos serviço a Deus. Trabalhamos juntos para o mesmo propósito. Acabei de falar isso aqui. Então, primeiro, é o lugar onde congregamos. É lá que nos reunimos. Todo mundo junto. É o local onde devemos ter comunhão. É onde nos edificamos. É o local onde prestamos serviço a Deus. Trabalhamos juntos para o mesmo propósito. Agora um quer uma coisa, outro quer outra. Por que a igreja está sofrendo? Porque as pessoas estão usando o lugar para a promoção de si mesmo. Então eles não estão preocupados com a edificação um do outro. Está preocupado no nome dele ser visto, nas pessoas conhecerem mais ele ou mais ela. Isso não pode acontecer. A igreja está sofrendo por causa disso. Mas tem a igreja que está ali buscando a presença do Senhor. Síntese do tópico 1. Ame a sua igreja local. Pastor, é para mim amar as paredes? Não, a igreja local é todos que estão ali congregando. Então ame, desde o pastor até aquele que está lá na portaria. Ame a todos. Não faça acepção de pessoas. Eu sei que você não vai poder levar todo mundo na sua casa. É claro, é óbvio. Isso é notório. Mas você precisa amar a todos e tratá-los todos da mesma maneira. Não é pegar e discriminar pessoas. Aí a pessoa está ali, você passa por ela, nem a paz do Senhor dá. Eu acredito que só quem não dá a paz é quem não tem a paz. Porque quem tem paz dá paz. É claro que pode acontecer de você passar e não ter visto de verdade. Às vezes a gente está olhando numa direção, mas nós não estamos olhando na direção daquela, para onde estamos olhando. E às vezes a pessoa me viu, passou e nem falou comigo. Às vezes você está longe, pensando em outras coisas. Pode acontecer? Pode. Mas imediatamente se a pessoa falar contigo, fala, irmã, me perdoa, desculpa, eu realmente não vi a irmã, ou não vi o irmão. Então, ame a sua igreja local. Agora tem gente que congrega na igreja local e fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal do departamento que tá lá. Aí dá vontade assim, numa hora, né, naquele relance de perguntar assim, o que você tá fazendo congregando lá? Quase que dá vontade de perguntar isso. Porque fala mal. Pare de ser um murmurador contra a igreja local. Ame a igreja como Paulo amava. Mesmo a igreja não entendendo o apóstolo Paulo, os coríntios que foram alguém que Paulo fundou ali, começou o evangelho, depois estavam discriminando Paulo. Mas Paulo continua amando a igreja, porque a igreja não é dos homens, a igreja é de Cristo. Você está gostando do conteúdo dessa aula? Então, só para lembrar mais uma vez, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe o like e ative o sininho das notificações. Sabe por quê? Porque fazendo isso, o YouTube ele vai recomendar essa aula e outras aulas para que
pessoas possam ser edificadas. Você já conhece aqui no canal o Expondo as Escrituras, onde eu ensino a palavra de Deus? Eu ensino a Bíblia no Expondo as Escrituras, usando a carta de Pedro e usando o livro de Salmos no momento? Tem aí, ó, várias exposições da primeira carta de Pedro e várias exposições sobre o livro de Salmos. Tem o Salmo 1, Salmo 128, Salmo 27, Salmo 23, Salmo 15. Assista o Expondo as Escrituras. Compartilha lá no seu Facebook, por exemplo. Lá no status do seu WhatsApp. Pessoas vão ser edificadas. A pessoa está precisando, se sentindo abandonada. Ó, o cuidado do Senhor para com a vida dela. A pessoa está sem saber o que fazer no meio da tribulação. O que fazer no dia da adversidade. A pessoa está querendo entender o que é uma vida de santificação. Eu falo sobre isso na primeira carta de Pedro. Então faça isso, tá bom? O link do Expondo as Escrituras está aqui no vídeo, tá? Na descrição do vídeo e também nos cards. Tópico 2. Amor e fé na igreja. No tópico 2, nós vamos falar no subtópico 1. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Tá? Segundo, a fé e o amor no ensino de Paulo. E terceira, a dimensão prática do amor na igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa aula aqui não é pré-aula. Não é uma pré-aula. Essa aula aqui é a EBD Comentado Online. Eu faço um comentário da lição, do início ao fim. É uma aula completa. Tanto é que o propósito que eu tenho desde o início, que comecei a EBD Comentada Online, no início de 2020, é permitir que pessoas que não podem ir na EBD, porque estão trabalhando, tá com uma série de coisas, ou até aqueles que nem cristãos são, possam assistir a aula e ter uma compreensão e serem edificados. E os professores também. Os professores têm uma aula completa. Então, por isso, ela não é uma aula curta. Ela é uma aula completa para que você aprenda de fato a palavra do Senhor. Eu não sou o único que dá aulas aqui no YouTube, mas eu tento trazer o conteúdo completo da aula para tirar todas as dúvidas em relação ao assunto que está sendo proposto aqui pelo comentarista. O amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Paulo fala muito de amor. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a circuncisão, é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morre por quem era alguém que amava a Deus. Cristo morre por pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos. Como é que eu vou responder esse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É preciso crer para responder a esse amor. Então vamos explicar aqui. A manifestação do amor de Deus se dá por meio de um evento histórico. Qual? A cruz. A prova mais eloquente do amor de Deus é a cruz de Cristo. Ele deixa o seu Filho sofrer por nos amar. Pela cruz vemos que se trata de um amor que se dá e se sacrifica. Jesus se entregou. Jesus se sacrificou. O amor de Deus não é apenas um sentimento, é uma ação. Cuidado você que pensa que amor é sentimento. Amor é ação. Se amor fosse sentimento, Deus não poderia dizer para eu e para você: ame o seu irmão. Você não controla sentimento. Amor é uma ação, é uma decisão. O amor de Deus não é apenas um sentimento, é uma ação. O amor de Deus não é manifesto apenas em palavras. É um presente, é uma dádiva. Deus não nos dá algo, Ele nos dá a si mesmo. Que coisa linda, irmãos. Deus não nos dá uma coisa, Ele se dá a si mesmo. Ele dá seu Filho Jesus Cristo. Esse é um amor inexplicável, pois o amor praticado por Deus não foi em favor de quem o amava, mas daqueles que o rejeitaram. É inexplicável. O amor humano é egoísta. O amor de Deus não. É um amor em favor dos seus inimigos. É por isso que Ele nunca nos pede além do que Ele fez. Podemos então cumprir sem questionar o mandamento de amar os nossos inimigos. Deus ama aqueles que estão como inimigos, mas Ele ama. Primeiro Ele ama
e daqui a pouco tem um retorno desse amor quando respondemos a esse amor através de crer em Jesus Cristo, ou seja, de ter fé. De acordo com John Stott, a intensidade do amor é medida em parte pelo preço que custou a dádiva ao seu doador. Então, como é que você mede um amor? Quanto custou isso para quem está dando? Então, tá. E em parte por quanto o beneficiário é digno ou não dessa doação. Então, em parte, quanto custou para quem está dando? E em parte, essa pessoa que está recebendo merece ou não merece? Ei, irmãos, olha que situação para nós. Quanto mais custa o presente ao doador e quanto menos o receptor merece, tanto maior demonstra ser este amor. Nós não merecíamos. Estávamos condenados, éramos inimigos de Deus. Mas esse amor custou o sangue de Jesus Cristo para aqueles que não mereciam esse amor. Isso é amor. É por isso que você não pode dizer assim, ele também não merece que eu o ame. E você também não merecia. Ela também não merece que eu a ame. Você também não merecia. Mas Deus chamou a si mesmo, Ele deu o exemplo. Agora você precisa amar. Eu preciso amar, por isso que é uma decisão. Pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Bota o joelho no chão e comece a orar. Entre em oração em favor dessa causa. Senhor, me ensina a amar meu próximo. Senhor, me ensina a amar meu irmão. Me ensina a amar a pessoa que eu não gosto. Senhor, me ensina a amar. Quer haver uma coisa que ajuda você a passar a amar alguém ou considerar determinadas pessoas? Passe a orar por aquelas pessoas que você não gosta, aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que te magoaram. Passa a orar por elas, pedindo Deus que venha abençoar. Conforme você vai orando para Deus abençoar, para Deus guardar, para Deus livrar, Deus vai tratando o seu coração. Daqui a pouco, quando você menos esperar que não, você vai falar assim, meu Deus, eu não estou sentindo mais nada. Mas quando você se coloca no seu quadrado, vou usar esse termo aqui, seu quadrado, isolado, se colocando como o ofendido, e não olhando para Deus como também foi o ofendido e mesmo assim tomou a ação de buscar o homem, entregando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, você vai continuar vivendo ali amargurado. E isso não é papel, isso não é conduta de um cristão. 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. Após nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Então o apóstolo nos diz isso. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1,15. E em 2 Tessalonicenses ele arremata, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. A fé vai crescendo, o amor vai aumentando. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Nós temos que amar. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local, começando pelos irmãos que congregam conosco. É bem interessante, né? É bem interessante, a igreja local convida outras pessoas de fora para pregar, para cantar, para participar de alguma coisa. Aí no final, prepara uma recepção, dá para eles uma recepção, dá para eles às vezes uma bênção, um presente, mesmo que seja simples, uma lembrancinha, tá bom. Aí quando é as pessoas da casa, não tem nada disso. Aí eu pergunto a você, por que você trata os da casa de uma forma e os de fora de outro? Mas é porque os de fora não são da casa. Os da casa têm por obrigação. Mas são pessoas que precisam ser reconhecidas também. Já pensou nisso? Como é que um filho seu vai se sentir se você trata ele de uma forma e quando você convida o amiguinho dele que vem, você trata de outra forma? Você faz acepção de pessoa. E isso é terrível. Isso é muito ruim. Então nós temos que ter cuidado com isso. Por que os de fora têm direito a uma recepção, a um lanche, e o da casa não tem direito? Por quê? Se o da casa está ali sempre, trabalhando, empenhado, ele tem que ser reconhecido como de fora. Porque senão começa a se pensar o seguinte, não vale a pena. Porque ele
que vem de fora é tanto igreja como da casa, que também é igreja. Com uma diferença. Você pode contar muito mais com quem está em casa do que com quem está de fora. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária. Logo, a fé cristã é o único débito que temos, como eu disse agora, né? Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Cadê o amor na igreja local? Existe uma necessidade... Vou mostrar aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse tópico. Existe uma grande necessidade de ensinarmos sobre o amor bíblico em nossos dias. Não esse amor romantizado do mundo, que visa satisfação pessoal, deleite, prazer. A igreja precisa ser ensinada que não existe vida cristã sem amor uns pelos outros. Jesus, Paulo, João e outros ensinaram sobre isso. E nós? Estamos ensinando? Falando sobre a questão de amar. Ensinar e demonstrar o amor, porque estamos pegando lição da vida do apóstolo Paulo. Paulo fala sobre amor, mas Paulo vive o amor. Nós estamos ensinando vivendo? Fé e amor estão inseparavelmente conectados. Nessa ligação, as obras de amor não aparecem como algo separado da fé, mas brotam da ligação viva de fé com Jesus Cristo. Por isso é impossível uma pessoa que não ama ter uma fé viva em Cristo Jesus. Fé e amor estão interligados. O simples fato de nos unirmos a Cristo através da fé inicia em nós o processo onde é gerado obras de amor. Se está faltando amor, está faltando fé também, tá? Em Jesus. Precisamos entender que uma fé genuína requer, em primeiro lugar, crermos que Deus é quem Ele é. Como é que eu vou identificar se a minha fé é verdadeira? Primeiro, eu tenho que crer que Deus é quem Ele diz ser na sua palavra. Preste atenção nisso. E para o conhecermos, precisamos meditar em sua palavra, pois é nela que Ele se revela. Então, primeira coisa para identificar se a minha fé é genuína é crer que Deus é quem Ele diz ser. E para mim saber quem Deus diz ser, eu tenho que estudar a palavra. Segundo, em segundo lugar, é preciso confiar nele. Isso aponta a confiar em suas promessas. O que está escrito na palavra de Deus? O que Ele nos promete? E por fim, é preciso obedecê-lo. Então precisamos cumprir também o mandamento de nos amarmos uns aos outros. Por quê? Porque se uma pessoa não ama o seu próximo, ela não obedece. Se ela não obedece, ela não crê em Deus. Porque se ela cresce em Deus de fato, ela obedeceria. Se não houver esses três aspectos em nossa fé, ela não é uma fé ativa. Os cristãos na igreja de Éfeso estavam alcançando crescimento espiritual, pois não podemos ser bebês na fé o tempo todo. E por isso eles praticavam amor entre si. Você já pensou você ser mãe, você que é irmã, ou você ser pai, a criança nasce e continua a beber a vida toda? Passa um mês, mesma coisa, 2, 3, 5, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, continua a beber, atitude de beber, comportamento de beber. Como assim? Tem muito cristão na igreja que continua parecendo uma criança em Cristo. Não há crescimento, tudo aborrece, tudo chateia, tudo ele diz que não vai mais caminhar, não vai mais para a igreja, vai largar isso, vai largar aquilo, vai largar o departamento. Não é uma coisa que pode acontecer num momento específico na vida dele. Eu não estou falando, tem casos que às vezes a pressão é tão grande que a pessoa fala, eu não estou aguentando mais, eu não estou conseguindo. Mas não é uma coisa repetitiva. Agora tem gente não. Para lidar com aquela pessoa é extremamente difícil. Porque ela é uma criança espiritualmente, uma menina, é um menino com 5, 8, 10, 15, 20 anos de igreja. Não cresceu. Não amadureceu, não entendeu que tem um processo que ele teria que começar na vida dele, não buscou crescimento em Cristo através de ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. O mesmo acontecia entre os irmãos na igreja em Tessalônica. Esses relatos são importantes como testemunho de como viviam nossos irmãos em Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Deus nos amou, Paulo amou as igrejas, os irmãos se amavam nas igrejas primitivas, ou na igreja primitiva. E nós, temos nos amado? Você tem amado seus irmãos aí da igreja local? Eu tenho amado meus irmãos da igreja local? Eu posso sentar perto de qualquer irmão e irmã sem ter problema nenhum? Eu poderia trocar o cálice da Santa Ceia, agora no momento de pandemia não dá, mas poderia fazer isso depois da pandemia? Eu posso fazer isso? Você vai se responder a si mesmo. 3. A dimensão prática do amor na igreja. Não é um amor apenas na teoria, é um amor na prática. Vamos lá. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático.
e de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Quem é o meu próximo? Todo aquele que precisar de mim. É por isso que Jesus deu a parábola do bom samaritano, que eles perguntaram, mas quem seria o meu próximo? Aí ele conta a parábola para poder exemplificar o seguinte: quem é o meu próximo? Todo aquele que precisar de mim. Ou será que você é aquela pessoa que, dependendo da pessoa, você vai virar as costas? Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, isso é demonstrar amor. Suprir a necessidade de quem precisa. Não é alguém que precise falar com você. A Bíblia diz, comunicai nas necessidades dos santos. Comunicai nas necessidades não é você falar as necessidades, é você observar pessoas que precisam e ajudá-la. Paulo não está escrevendo aos romanos para a pessoa que precisa e buscar ajuda com outras pessoas. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que as pessoas que têm recurso ajudem as que não têm. Isso sempre foi um ensinamento bíblico. João Batista, quando foi procurado, que perguntaram para ele assim, mas o que a gente deve fazer? Ele falou assim, quem tem 2 túnicas, reparta com o outro que não tem. Quem tem alimento, faça o mesmo. Lucas capítulo 3, lá pelo versículo 10, mais ou menos. Sempre foi assim. Agora, é claro, se você é membro de uma igreja local, você está passando por uma necessidade, nada impede que você tome a iniciativa também de, às vezes, procurar a direção da igreja para ver o que ou o departamento de assistência social para ver o que pode ser feito. Mas a Bíblia não manda sair por aí pedindo ajuda para pessoas. A Bíblia fala para nós olharmos a necessidade das pessoas e ajudá-las. É diferente, tá? Sem visar quem vamos fazer, tá? Então, também visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Como é que você tem demonstrado seu amor? Romanos 13, 10. Podemos falar de amor o tempo todo, até dizer que amamos pessoas, mas enquanto isso não for manifestado por meio de atitudes, e essas atitudes sem visar benefícios próprios, e tem pessoas que fazem esperando alguma coisa em troca, mesmo que seja aplausos, isso não é amor bíblico. Quando amamos o Senhor, o queremos agradar, obedecemos sua palavra e dessa forma manifestamos amor pelos nossos irmãos. Eu vou repetir. Quando amamos o Senhor, o queremos agradar, obedecendo sua palavra e dessa forma manifestando amor pelos nossos irmãos. Quando eu amo o Senhor de fato, eu quero o agradar. E quando eu quero o agradar, eu vou amar aqueles que ele ama. A igreja de Tessalônica era uma igreja que sabia amar. E esse amor refletia-se nas relações sociais no meio da igreja. Quer dizer, pessoas com pessoas. Na carta aos Gálatas, Paulo foi muito claro no capítulo 6:2, quando diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Por isso, a igreja precisa ter consciência de que esse princípio de levar as cargas um dos outros leva-nos a entender que todos nós temos cargas e que Deus não pretende que as carreguemos sozinhos. Podemos nos ajudar, que as cargas são pesadas. Temos que aprender a dividir a nossa carga, pois nenhum crente precisa levá-la sozinho, mas sim compartilhar com seus irmãos em Cristo. Agora, como é que as pessoas vão saber das nossas cargas se elas não têm comunhão conosco e nós não temos comunhão com ela? Então a gente fica sabendo de um problema e a gente vai orar, e se a gente pode contribuir de alguma forma materialmente, a gente vai contribuir, e assim é. E um dia a dia. É verdade que o Senhor Jesus tomou o nosso fardo do pecado, colocou sobre si e deixou-o na cruz do Calvário. Porém, podemos ajudar-nos mutuamente. Era o que a igreja de Tessalônica fazia, uma vez que aqueles crentes ajudavam-se mutuamente para manter a unidade do Espírito em suas vidas. Lembra da igreja primitiva? De Atos 2, 42 a 47, tinham tudo em comum, não tinham falta de nada, eles compartilhavam as coisas deles entre si, se ajudavam. Síntese do tópico 2. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Você está gostando da aula? Compartilhe lá no seu Facebook, no status do seu WhatsApp, se inscreva no canal, deixe o like, não esqueça do like e ative o sininho das notificações. 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Aqui nós vamos estar falando sobre tópico 1,
as 3 virtudes teológicas. 2, as virtudes da fé. 3, a virtude do amor. E 4, a virtude da esperança. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você está gostando desse tipo de aula, onde o conteúdo está indo todo para a tela, eu tô lendo o que aparece para você, deixa aí na descrição para mim saber que você gostou dessa forma, da dinâmica dessa aula. Antigamente eu fazia assim, mas eu parei de fazer assim, passei a ler mais na revista e num conteúdo que não aparecia na tela. Mas se você gostou, me diz aí, dependendo do número de pessoas, eu vou me esforçar para colocar o máximo possível conteúdo na tela, tá bom? Então vamos lá. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, tá? Em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Tá? 1 Tessalonicenses 1:3. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3, mas o maior deste é o amor. Então Paulo fala a mesma coisa de outra forma. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. A igreja precisa praticar fé, esperança e amor. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, tinha as marcas da maturidade cristã. Então isso não quer dizer que você não possa alcançar uma maturidade. Assim, alguém pode dizer assim, mas com 8 anos, 9 anos, 7 anos, pode ter uma maturidade? Pode. Depende de como você busca Deus e busca o relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é baseado pela palavra, tá? Eu não estou falando apenas de você sair para lugares, orar, ser batizado no Espírito Santo. Tem que ter transformação de vida no sentido de como você se comporta diante das situações difíceis. É aí que é testada a sua maturidade. Ela possuía 3 virtudes cardeais da vida cristã: fé, amor e esperança. Então vamos entender melhor o que são essas 3 virtudes nos tópicos que vem agora. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina como obra da fé. Ou seja, fé em ação. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local, como reflexo da nossa fé. Tiago 2:18. Vamos explicar isso aqui. A fé produz obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Ela tem obras. Matt Henry diz que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obra, pois a fé sem obras ela é morta. Ou seja, ela não existe. Ela não opera. Ela está inativa. Tiago 2,14. Salvação conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé de um povo, quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para ele. Se você crê e a sua fé vai aumentando, você vai trabalhar mais para o Senhor. A missão, só que você vai trabalhar, mas você vai amar. Você vai amar o próximo. Tem gente que troca a questão do amor pelo serviço na obra. Aí trabalha na obra, trabalha, mas não tem transformação de vida, não trata as pessoas com amor. Então cuidado com isso. Isso pode se tornar um ativismo cristão que não tem nada a ver com o trabalho que na obra que está sendo dito aqui. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para ele. A missão da igreja é propagar o reino de Deus, mas também cuidar um dos outros. O que adianta você ir lá para fora só? O que adianta só você ir lá para fora, tentar cuidar de pessoas lá, socorrer pessoas? Tem gente dentro da sua igreja precisando de ajuda, materialmente falando, e você não liga. Isso é triste. Jesus declara: uma boa árvore, uma pessoa renovada pelo Espírito de Deus, traz bons frutos. Mateus 7:17. Faz parte da fé que ela traga frutos. Aonde a fé tem que ter frutos. E dos frutos faz parte que se possa vê-los. Na realidade, é a única maneira que a fé tem de tornar-se visível. Tentar mostrar a fé sem frutos, obras, é impossibilidade. Quando não existem frutos, temos uma vida de que temos um sinal, de que algo não está em ordem e que, na verdade, não se trata de fé. Então, uma maneira de eu saber se eu estou bem ou não, se há fé ou não na minha vida, se a fé está ativa ou não, que a fé pode estar inativa.
que é? O que eu preciso verificar? É as obras, é a transformação de vida, é o cuidado para com o meu próximo, o amor para com o próximo. 3. A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Qual era a base do trabalho deles? O amor. Quando você trabalha na obra por amor, não tem disputa. Porque aonde tem amor, não tem disputa. Tá? O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica, não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia do amor prático. O amor produz serviço intenso. A palavra usada por Paulo para abnegação é kopos, trabalho exaustivo, labor. A palavra denota o trabalho árduo e cansativo que envolve suor e fadiga. Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias da pessoa. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos amor ao próximo não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Você sabia que a santificação tem um lado negativo e um lado positivo? Do lado negativo, nos apartamos do pecado. Do lado positivo, somos consagrados a Deus e estamos prontos para fazer serviço na sua obra. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, se preocupam até em não pecar, mas são omissos, porque pecamos por omissão também, em deixar de nos colocarmos à disposição de Deus para fazer a sua obra. Outras acham que realizar a obra como se fosse um ativismo é o suficiente sem obedecer a Deus. Não adianta trabalhar na obra, no reino de Deus, se eu não obedeço a Ele no sentido de amar o meu próximo, socorrer ao meu próximo, amar a igreja como um todo, a igreja de Cristo, amar aqueles que não são cristãos também. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso também. 4. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Porque eles estavam passando por perseguição. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidade por amor a Cristo. Eles não estão com alegria por estar sofrendo sofrimento em si. Eles estão alegres porque estão sofrendo, mas estão permanecendo. É por isso que eu disse que a vitória do cristão não está em conquistar as coisas humanamente falando, mas está em suportar. É por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar em Cristo. O Senhor me ajuda. Então a igreja está alegre porque ela está suportando. Há textos na Bíblia que os apóstolos se alegraram de sofrer e padecer por amor a Jesus. Eles não se alegram no sofrimento. Eles se alegram no sofrimento por causa de Jesus. Isso tocou o coração do apóstolo, ou seja, ele suportar grandes tribulações e adversidades com amor. E deve também tocar o nosso encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Atos 5,41, Tiago 1,2, 1 Pedro 4,13. Pastor, como é que eu vou me alegrar diante dessas situações? Deus está cuidando de você. Eu falei que aqui no meu canal tem o Expondo as Escrituras. E tem o Salmo 23, o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor. Então o Salmo 23 fala do cuidado do Senhor. Nós podemos nos alegrar por quê? Porque o Senhor está cuidando de nós. A esperança produz paciência triunfadora. A palavra esperança no português não nos dá a ideia real do seu significado no grego, pois esperança para nós é uma expectativa presente que pode ou não acontecer. Por exemplo, eu espero que amanhã venha fazer sol, aí amanhã chove. Esperança frustrada. Só que a esperança no grego não é isso não. Olha só. Já a esperança na Bíblia é uma convicção presente. Eu tenho uma convicção presente de uma expectativa futura que é certa, vai se cumprir, baseado na palavra de Deus. Deus não mente, Deus fala e Deus cumpre. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com seus olhos no céu.
Ou seja, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Prioridade de vida. Não é abandonar as coisas da terra, mas é priorizar as coisas do alto. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era vaga, mas firme. A palavra que Paulo usou para paciência é uma das mais ricas na língua grega. É upomone. Upomone, que significa paciência triunfadora. Upomone é o espírito que suporta as coisas, não com mera aceitação do tipo, não tem outro jeito. Ah, tá, tô passando por isso. Ah, não tem outro jeito, eu tenho que passar. Não, nem isso não. Nessa resignação cabisbaixo não, tá? Não é mera aceitação do tipo, não tem outro jeito. Mas com uma viva esperança. Deus prometeu, vai cumprir. Ou seja, ele olha para o futuro, vida eterna. Tô sofrendo agora, mas haverá um tempo que não haverá mais sofrimento. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Ou seja, um dia tudo isso vai acabar. Paulo disse assim: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de se revelar. Romanos 8,18. Então, é assim que nós precisamos viver. Síntese do tópico 3. 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança. Você está gostando da aula? Ou gostou dessa aula? Compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, porque isso é importantíssimo. Conclusão. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Não só aonde congregamos, mas a igreja que congregamos temos que praticar o amor ali, demonstrar o amor em nome de Jesus. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela felicidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos, pela fidelidade, e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. Eles eram fiéis e leais. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso, devemos amá-la. Guarde isso aqui. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Porque é onde congregamos, então é onde nós temos ali temos ali um contato com a igreja de Cristo. Ali vemos como funciona tudo aquilo. Eu quero pedir a você aí nesse momento, preste atenção nisso aqui, que você entenda que eu deixei aqui para você, colocado aqui para você. Baixa o resumo aí do slide da aula em PDF. O resumo e o slide tá na descrição do vídeo, tá? Eu também quero fazer o segundo anúncio, também que eu deixei passando para você aqui durante a aula, que tem a ver com, se você tem vontade de me convidar para palestras, para ensinos bíblicos, para pregar, tá aí o meu WhatsApp, tá aí o meu contato. Às vezes as pessoas perguntam, eu tomei a liberdade de colocar na tela, que fica mais fácil para você entrar em contato comigo, tá? Vamos nesse momento aqui fazer uma oração, mas antes disso, deixa eu mostrar para você aqui a próxima aula. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Olha, essa aula aqui vai ser muito, muito, muito edificante para a nossa vida. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez pela EBD comentada online. Senhor, que o Senhor possa tomar na nossa vida. Nos ensina a amar, Senhor, ao Senhor e amar a igreja, amar uns aos outros. Na prática, Senhor, em todos os sentidos, trabalharmos no reino por amor, não pelas motivações erradas. Senhor, nos ajuda a buscar isso, a cumprir isso, através do Senhor nos ajudar, através do Teu Espírito, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho aqui nos cards, tá bom? O Expondo as Escrituras, clique aqui, e eu tenho também aqui nos cards as outras aulas da EBD comentada online desse trimestre. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima aula da EBD comentada online aqui no canal.